Olá, boa tarde. Quarta-feira, 4 de março, começa agora mais uma edição do programa Conecta. É o programa que conecta você com as informações do Parlamento Catarinense. Eu sou Eduarda Demenech, aqui comigo meu colega João Guedes. Muito boa tarde, João. Boa tarde, Eduardo, a todos que nos acompanham. Lembrando que esse programa é transmitido em sinal de TV aberta pela TV Alesc para todo o estado e também pelo YouTube no canal Assembleia SC. Tem também transmissão ao vivo pela rádio UDESC FM de Florianópolis, Lages e Joinville. Março é conhecido como mês azul de conscientização e prevenção ao câncer de intestino. E hoje mais cedo, na Comissão de Saúde, entidades foram recebidas para debater sobre o tema, especialmente sobre a prevenção desse câncer. Aqui com a gente está o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Neudi Sareta. Deputado, qual que é a importância de debater sobre isso, né? E o que foi falado hoje durante a Comissão de Saúde? Muito bem-vindo e boa tarde. Obrigado, boa tarde. A importância é fundamental porque o câncer de intestino é um dos cânceres de maior incidência em Santa Catarina. O número de óbitos, inclusive registrados no ano anterior, é um número muito grande, chega a quase 1.000, e é um câncer que ele pode ser prevenido quando feitos os exames nos períodos corretos, precocemente. A ideia hoje de trazer esse debate com esses especialistas que aqui estiveram é para dar luz ao tema, para divulgar mais, porque inclusive os exames que hoje tem são exames que não só examinam, mas no caso de uma colonoscopia, constatando ali alguma questão ali, ele já é extraído, né? E isso quer dizer que se ele está na fase inicial, o paciente chegou ali com um câncer e sai dali curado, como foi dito pelos especialistas. Então, esta prevenção é fundamental e nós temos trabalhado muito isso na Comissão de Saúde, para que tenha prevenção, para que tenha os exames feitos o quanto antes possível, precocemente, não só em relação ao câncer de intestino, mas em relação também a outras patologias, mas de forma muito especial essa, justamente nesse mês de março, que tem uma lei estadual que refere-se especialmente ao mês de conscientização sobre o câncer de intestino. Deputado, nós temos essa lei estadual que trata da conscientização, né? O que mais a Assembleia pode fazer, a Comissão de Saúde pode fazer para ajudar a disseminar a prevenção e informação sobre essa doença aqui em Santa Catarina? O que nós podemos fazer é uma prática que nós já temos adotado na Comissão de Saúde. Primeiro, dar luz, dar visibilidade ao tema. E olha aqui mais uma prova, você está inclusive repercutindo esta reunião, esta ação de manhã, de trazer especialista, de esclarecer, de mostrar como faz a prevenção, nos dá também mais argumentos para depois nós fazermos nosso trabalho. E é claro que no âmbito objetivo também, a cobrança de todos os que lidam, né, com os sistemas de saúde, no sentido da disponibilização dos exames, da divulgação, da conscientização para as pessoas, porque não basta também a pessoa saber, olha, eu preciso fazer o exame, se ela não tem meios de chegar nesse exame, se ela não tem recursos, ou quem não tem recurso não está disponibilizado no setor público. Então, o que nós fizemos é divulgar, dar luz, dar visibilidade, mas cobrar também ação efetiva de quem precisa fazer essas ações. Inclusive também, falando em divulgar, a fachada da Assembleia Legislativa, por solicitação nossa, esse mês também está iluminado com a cor especial, é mais uma forma de nós chamarmos a atenção para o tema. Deputado Neudi Sareta, muito obrigada aí pela sua entrevista, um ótimo trabalho aqui no Parlamento. Muito obrigado a vocês e continuamos sempre à disposição e principalmente trabalhando pela saúde dos catarinenses. Obrigada, viu, deputado? João Guedes, e também ainda falando sobre a Comissão de Saúde, hoje outros projetos foram debatidos e aprovados nessa comissão. Exatamente, Eduardo. Além desse debate que ocorreu na Comissão de Saúde, que o deputado Neudi Sareta comentou aqui com a gente, houve também a aprovação de duas propostas, né? Uma delas, um projeto de lei do deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, que prevê direitos para as pessoas que sofrem com a doença de Parkinson aqui em Santa Catarina. Seria basicamente a garantia da gratuidade no transporte público intermunicipal, já prevendo as condições para ter acesso a esse direito, e também a prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados para as pessoas que sofrem com a doença de Parkinson. Esse projeto volta para a Comissão de
Constituição e Justiça antes de seguir para plenário. E também foi aprovado, né, Eduarda, aqui na Comissão de Saúde, também nessa quarta-feira, um projeto do deputado Nilson Berlanda que marca o dia 30 de novembro, aqui em Santa Catarina, como o Dia Estadual da Mãe Atípica. O objetivo é conscientizar a população sobre os desafios e direitos dessas mães que cuidam de filhos que têm deficiências, que têm doenças raras ou que têm transtornos como o transtorno do espectro autista. Esse projeto em específico, ele já está pronto para vir para votação em plenário. Duda. Perfeito, João. A gente, claro, vai seguir de olho, acompanhando tudo para informar você que nos acompanha. Bom, e daqui a pouquinho, hoje, quarta-feira, tem sessão plenária, tem ordem do dia, e entre um dos projetos de lei que vai ser votado aqui no plenário, tem um que fala especificamente do cordão de girassol para pessoas com deficiência oculta. O deputado Gessé Lopes é quem propôs esse projeto de lei e está aqui para falar sobre ele. Deputado, é um projeto que trata também do direito dessas pessoas, né? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. É um projeto bem interessante, né, que partiu de grupos que têm essa necessidade e essa dificuldade no dia a dia por terem algum problema que visualmente você não consegue identificar e às vezes atrapalha o relacionamento dessas pessoas com as outras pessoas, né? Logicamente, por se tratar de uma eventual deficiência que as pessoas, ao ver, não identificam, ele não vai poder acessar, né, benefícios, fila prioritária, se não tiver um documento que realmente comprove, né, a sua deficiência. Mas é muito bom para ti, no convívio, no estar junto, no mesmo ambiente, as pessoas saberem que aquela pessoa porta algum tipo de deficiência que pode vir de alguma forma ali atrapalhar a situação, mas ele tem que entender que alguma coisa tem e pelo menos isso ajuda ali no relacionamento. Então a gente acredita nisso. Esse cordão foi uma ideia muito interessante. Para os autistas isso tem sido muito bem-vindo e a gente vê nas ruas, nos ônibus, no shopping, né, as crianças identificadas e você acaba compreendendo a família, compreendendo a criança e isso é muito bom para esse convívio, né, para as pessoas se darem bem e evitar qualquer tipo de discriminação por não entender a pessoa, né? Então, quando tu identifica, tu já sabe que a pessoa sofre de algum probleminha, que aí tu acaba lidando melhor com essa situação. Deputado, e a expectativa é positiva para a aprovação agora daqui a pouco na sessão? É o tipo de projeto que não tem, né, oposição, né? Projeto bem fácil, bem tranquilo de ser aprovado. Acredito que vai ser aprovado com facilidade e com a maioria dos votos absoluta. Deputada, a gente vai seguir acompanhando, então obrigada pela sua entrevista. Imagina, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Bom trabalho aqui no Parlamento. Valeu, obrigado para vocês também. Obrigada. João, e daqui a pouquinho também, falando mais sobre hoje, pode ficar aqui, deputado, com a gente, daqui a pouquinho o senhor já sai, aproveitando, até porque hoje vocês começaram a semana com um calendário especial, né, deputado? E é sobre isso que a gente vai falar, porque, de repente, quem está nos acompanhando não entende, né, por que agora tem duas sessões plenárias na quarta-feira. João Guedes, explica para a gente o que está acontecendo, então, que calendário especial é esse? A Assembleia Legislativa deu início nessa semana à aplicação do calendário especial, que é uma estratégia que é adotada todos os anos eleitorais aqui na Assembleia Legislativa, desde 2010. O objetivo desse calendário especial é fazer com que a época da campanha eleitoral, em que os deputados se mobilizam para pedir votos para os eleitores, né, e que essa época não prejudique o andamento dos trabalhos da Casa. Então, a partir dessa semana, toda semana a Assembleia Legislativa faz, agora de março até meados de julho, toda semana a Assembleia Legislativa faz uma sessão extra, uma sessão a mais. Normalmente a Assembleia Legislativa faz 3 sessões, né, Eduardo? Uma na terça, uma na quarta e uma na quinta. A partir de agora, toda semana tem uma sessão adicional, ou na terça ou na quarta, que aí passam a ter 2 sessões no mesmo dia. Hoje nós tivemos pela manhã, às 10 da manhã, a primeira sessão, e agora nós tivemos a segunda sessão, que começou às 14, foi suspensa, está em andamento, daqui a pouco vai ser retomada. Então, entre agora março e o mês de julho, vão ser antecipadas 18 sessões que seriam realizadas nos meses de agosto e setembro, que é a época em que os deputados, as sessões são suspensas aqui na Assembleia Legislativa para que os parlamentares se dediquem à campanha eleitoral. Perfeito, João. Olha, hoje a gente falou já da Comissão de Saúde que teve reunião e mais cedo também teve a reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. E nessa comissão foi aprovado um projeto que trata da fomentação do setor de games no estado aqui de Santa Catarina. Vamos entender melhor como é que isso vai funcionar, que projeto de lei é esse, com a nossa colega Camila Levien, que chega ao vivo. Camila, essa foi a última comissão que
que esse projeto de lei passou para daí sim vir para votação aqui em plenário? Muito boa tarde. Boa tarde, Eduarda. Sim, essa é a comissão de mérito. Ele foi aprovado e deve, então, ser enviado para a ordem do dia para depois ser apreciado e votado em plenário pelos nossos deputados. Eduarda, é bem interessante que essa foi uma reunião muito célere, muito rápida e esse projeto foi colocado como extra pauta. Ele é de extrema importância para fomentar o desenvolvimento deste setor em Santa Catarina, com um enfoque no desenvolvimento de profissionais que acabam produzindo esses games e também fomentando áreas, polos de tecnologia, educação e ensino com um enfoque neste setor. O presidente da comissão, o deputado Matheus Cadorim, falou um pouquinho sobre isso. Vamos ver. A comissão de mérito, final, a gente está tratando de um mercado tecnológico, que é o desenvolvimento de games, seja para educação, seja para entretenimento. A comissão de mérito, final, a gente está tratando de um mercado tecnológico, que é o desenvolvimento de games, seja para educação, seja para entretenimento, para que a Santa Catarina esteja na vanguarda do desenvolvimento de games no Brasil. Isso quer dizer a gente adentrar num mercado multibilionário, que hoje os Estados Unidos já arrecada mais com games do que com Hollywood, por exemplo, e isso só tende a crescer. E quando a gente começa a incentivar os nossos jovens a entrar nesse mercado desde cedo, que é parte do que esse projeto preconiza, com certeza a gente vai ter grandes frutos lá na frente para o Estado crescer cada vez melhor. Esse projeto ele também tem uma característica interessante, que ele vem para transformar em lei algo que já é feito por decreto desde 2009. Por isso a gente já tem, a exemplo do que o deputado Matheus Cadorim citou anteriormente, um polo em crescimento constante desse setor de games em Santa Catarina. Agora a gente segue acompanhando os passos. É com você, Eduarda. Obrigada, Camila, pelas tuas informações. Dito isso, gente, nós encerramos o programa Conecta de hoje. Lembrando que você pode ter mais informações no nosso portal alesc.sc.gov.br, que semana que vem tem novidade, viu, João? É mesmo? O portal tá novo, tá de cara nova, repaginado e é assunto também para a gente trazer aqui para o Conecta. O novo site da Assembleia Legislativa. O novo site Ótimo. da Assembleia Vamos Legislativa. acompanhar. João, até a próxima, então. Até semana que vem. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.